No vídeo de hoje, eu vou te falar alguns elementos que tu pode ajustar na tua comunicação e que faz toda a diferença na percepção de confiança. Tanto na percepção de quem te vê falar, quanto na tua percepção, porque conforme tu ajusta esses detalhes que são bem grandiosos na tua oratória, na forma que tu te comunica, tu ganha confiança e tu te sentindo mais confiante, tu vai transparecer isso. Então, se tu é uma pessoa introvertida, uma pessoa mais fechada, com dificuldade em se colocar e expor a tua ideia, fica aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que se tu fizer esses ajustes, a tua comunicação vai ficar mais confiante. Aí, no final, eu vou te falar uma lista de expressões que eu quero que tu anote, que são expressões que tu vai trocar expressões ruins por expressões boas que tu vai usar e vão fazer a diferença. Então, qual é o primeiro elemento que tu pode ajustar na tua forma de te comunicar para parecer mais confiante e construir a tua confiança? O primeiro deles é o seguinte: ser mais conciso. Evitar ficar falando e repetindo a mesma ideia várias vezes. Porque tem pessoas, às vezes, que não se percebem, mas ficam repetindo aquela ideia e ficam explicando e dão outras formas de dizer a mesma coisa, ou dão voltas para dizer que eu penso que desta forma, eu acredito que seria. Usa várias expressões para dizer a mesma coisa. Só que isso, para quem está escutando, se torna, primeiro, cansativo, se torna assim, meu Deus, a pessoa já nem sabe mais o que está sendo dito, porque muitos perdem foco, perdem a atenção e não estão mais te escutando. E tu te torna prolixo aos olhos dos outros, tu te torna inseguro, porque a pessoa não desembucha logo. Ela dá voltas, dá rodeios, fala de um formato e fica aquele rolando lero, que era um personagem antigo de um programa de comédia, que a pessoa enrolava e não dizia o que ela gostaria de dizer. Então esse é o primeiro elemento, ser mais conciso, mostrar a tua ideia de uma forma clara, evitar ficar falando palavras que não acrescentam, que só repetem a mesma ideia de formas diferentes. Então, se não há por que tu te estender e falar palavras que não acrescentam mais da mesma ideia, que não mudam a ideia do que tu está falando, deu, já falou, pronto, já passou o teu recado. E antes que eu vá para o segundo elemento, quero te pedir para já deixar o teu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos relacionados à confiança. E o segundo elemento, então, qual é? O segundo elemento é não falar tão rápido. As pessoas que são meio matracas, que saem falando assim muito rápido, deixam o ouvinte, a pessoa do outro lado, meio atordoada, meio confusa e meio sequestrada na atenção. Tu já teve essa sensação que alguém estava falando e tu precisava interromper porque surgiu uma outra coisa ou simplesmente tu lembrou de alguma coisa ou tu tá com pressa, não importa. Só que a pessoa, ela fica ininterrupta falando, e de uma forma meio ligeira, a ponto de quem está escutando não conseguir ter uma pausa para colocar alguma coisa, para pedir um tempo, entende? Essa pessoa que fala rápido, fala sem parar, ela é cansativa para o outro lado. Ela começa falando e dispara falando, então o outro lado, o ouvinte, não tem vez. Isso mostra insegurança. De certa forma mostra, porque tu tem que desembuchar tudo que tu tem para falar. E uma oratória de confiança, ela é mais pontuada, ela é mais pausada. Sabe quando tu pega um texto, vamos dizer um livro, qualquer texto que tem a sua pontuação, tem as suas vírgulas, os seus pontos, é como se tu fosse ler aqueles pontos. Tu está falando uma frase que, se tu fosse escrever, teria uma vírgula, e aquela vírgula é uma pausa mais breve, na oratória, na forma de te comunicar,
tu precisa fazer essa pausa, porque essa pausa dá ênfase ao que tu vai dizer. Então, tu dando pausas, tu mostra que tu tá dando relevância a uma informação, tu estás destacando ela e tu consegue colocar de uma forma mais clara e tu passa uma sensação de confiança para quem está escutando. É como eu estou falando agora. Eu faço uma pausa, eu dou uma ênfase e aí a gente pode modular o tom de voz, que é aumentar e diminuir o volume de voz quando a gente quer dar mais ênfase, como eu falei agora, ênfase. Isso torna o discurso, a fala mais interessante. Sai daquela ideia de monotom no mesmo volume, na mesma modulação e ligeiro, que é o que incomoda bastante as outras pessoas também. E o terceiro elemento era uma coisa que eu percebia muito em mim. Aliás, todos esses elementos eu percebi quando eu fiz um curso de oratória, que eu achei muito bom. Eu comecei a ver que eu tinha vários problemas a ser corrigido e com o tempo eu fui melhorando. Ainda percebo várias coisas que eu preciso resolver, preciso melhorar, mas eu sinto que já melhorei bastante. E uma das coisas é esse terceiro elemento, que são os vícios de linguagem. Vícios de linguagem é aquilo que tu repete constantemente, especialmente quando seria o momento de uma pausa. Tu vai lá e coloca aquilo repetidas vezes. Por exemplo, quando a pessoa repete muitas vezes o tá, o né, o tipo assim, que hoje em dia, principalmente os mais jovens, adolescentes, usam o tipo assim em todo momento, a cada nova ideia, a cada conclusão, tipo assim, tipo assim. Então, a pessoa é viciada. Eu era viciada, eu falava muito né e falava muito tá. E aí quando eu me escutava, aquilo doía os ouvidos e sabe o que acontece? Quando a pessoa repete muito esses vícios de linguagem, a gente fica prestando atenção nos vícios de linguagem e não na mensagem que o outro está falando. Então é horrível, porque além de tu não te comunicar bem, tu desvia o foco de atenção de quem está te ouvindo. A pessoa já nem ouve mais o que tu está dizendo, nem presta atenção. Fica só cuidando os nés, os tás, o entendeu, o ok, tá bom. É isso que acontece. E como é que a gente se livra desses vícios de linguagem, se livra do vício, adoro falar isso. A gente, olha, por incrível que pareça, é mais simples do que a gente pode imaginar. Não é fácil, mas é simples. Quando a gente imagina que vai falar o né, o que acontece? A gente termina a frase para cima, a gente termina uma entonação de que vai ser colocado algo na sequência, né? Entendeu? Na sequência. Então, eu subi a frase com um tom para cima, mais agudo. Então, a gente inverte um pouquinho. A gente vai com a frase na sequência. A gente desce um pouco a entonação, reduz o tom de voz e faz como se fosse uma inclinação negativa para o som ir morrendo, o som ir diminuindo, para não encaixar nenhum vício de linguagem. E o que a gente faz quando dá vontade de falar? Simplesmente, fazemos uma pausa silenciosa. Sim, na hora que tu ia falar o tipo assim, tu pausa, não fala nada e tu vai ver que vai dar certo. É incrível. É simplesmente não falar. Olha que incrível isso, porque a pessoa fala mal mesmo, ela é uma viciada e a forma de curar o vício é simplesmente ficar quieto naquele momento que tu colocaria o teu vício de linguagem. E isso é dito por fonoaudióloga que ensina oratória. Eu não sou uma, vamos dizer, professora de oratória, mas eu tive que aprender para melhorar a minha comunicação aqui nos vídeos e melhorar, sim, a minha confiança. Saber se comunicar é uma habilidade essencial para qualquer coisa que tu for fazer. E o quarto elemento é o quê?
são as palavras que tu usa que diminuem o teu discurso, que enfraquecem o teu discurso. Vou te dar um exemplo. Começa desde os diminutivos. Por exemplo, vamos dizer que eu venda um produto físico. E aí eu falo que, esse produtinho, essa comprinha, essa mercadoriazinha. Tudo que eu diminuo, tudo que se torna diminutivo, parece valer menos. Então, hoje mesmo eu comprei uma coisa e a pessoa, teu produtinho já vai ser entregue, já vou postar. Eu pensei assim, bom, parece então que tu me cobrou muito, porque se é um produtinho, eu não falei isso, mas a minha vontade era essa. Tu desvalorizou o teu produto. Então, quando a gente diminui, a gente tende a desvalorizar. Isso serve, inclusive, para apelidos. O meu apelido de infância era Aninha. Então, o que remete a Aninha? Remete a uma pessoa delicada, uma pessoa fraquinha, uma pessoa insegura. Não é a Ana, é a Aninha, entendeu? Para criança serve. Mas conforme eu cresci, eu vi que aquele apelido não servia a mim. Mas claro, apelido a gente não escolhe. E alguns meios que eu fui convivendo, simplesmente o apelido não foi ficando. Então, ok, tudo bem. Tem gente que ainda me chama assim, não tem problema. Mas no trabalho, no que é mais sério, ninguém me chama assim e eu prefiro. E eu vou te ler algumas expressões que enfraquecem o discurso, porque são várias. A gente usa o tempo todo. Eu percebo que eu uso bastante e eu tento me corrigir o tempo inteiro, porque eu sinto que isso, quando eu começo a escrever uma mensagem, não, só aqui, isso aqui não tá certo. Aí vou lá, substituo. Ou mesmo aqui gravando os vídeos, não é bem isso que eu quero passar, porque senão eu vou passar uma impressão de dúvida. Eu quero passar uma impressão de certeza. Então, escuta essas palavras. Palavras mais difíceis, palavras que às vezes não são usadas no dia a dia e a pessoa insiste em usar palavras que parecem mais nobres, que parecem mais difíceis, e o que acontece? O outro lado fica, primeiro, às vezes sem entender o que está sendo dito, e fica até meio desconfiado. Por que aquela pessoa está sempre usando palavras que não se fala? Palavras que parece que só ele sabe, ou só ele lembra, e ele quer mostrar então que ele entende daquelas palavras. Isso tem um efeito, muitas vezes, o oposto. Torna o teu discurso inseguro, torna a tua percepção de confiança duvidosa. Por que tu precisa usar palavras difíceis? Tu estás num ambiente, vamos dizer, que necessita essas palavras? Tu é um advogado, tu estás no teu trabalho e tu quer usar tuas palavras do meio jurídico? Bom, talvez ali caiba. Peraí. Mas, se tu é um advogado e tá falando um assunto que não tem nada a ver, que é de um contexto do dia a dia, tá conversando com teus amigos, tu vai seguir usando termos robustos e jurídicos e formais? Não cabe aquele momento. Torna a tua comunicação estranha. As pessoas pensam por que ela usa esse formato, por que ela precisa usar essas palavras. Então vamos seguir aqui a lista. A palavra talvez, a expressão acho que. O que essas duas palavras trazem? Trazem dúvida. Qual tu acha que é a melhor solução para esse problema? Acho que é tal coisa. Talvez seja tal coisa. Bom, tu tá mostrando que tu não tem certeza, que tu não sabe. Mesmo que tu saiba, tu estás te comunicando dizendo que tu acha, que talvez. Outras palavras, não sei, não tenho certeza. Outras expressões, né? Pode ser, não é tão importante, isso não é um problema, não vejo muita diferença, não acho, não me importo muito, vou tentar. Bom, essa daí eu acho assim, vou tentar. A pessoa já está dizendo que provavelmente não vai conseguir. Então, se alguém te pede alguma coisa, faz isso ou vamos fazer isso, vou tentar.
tu já tá dizendo que: "Olha, não sei se vai dar, não sei se eu vou me esforçar". Tu passa uma impressão ruim, tu passa uma impressão de insegurança. Eu sei que às vezes é o que a gente gostaria de dizer, porque realmente tu não sabe, tu não tem certeza, tu vai tentar e com a esperança de que realmente vai dar certo. Mas a gente pode mudar um pouco essas expressões. E agora é a hora que tu pode pegar a tua caneta e anotar, porque tu vai deixar de usar essas expressões que eu falei, que elas diminuem, enfraquecem a tua fala, e tu vai trocar por essas que eu vou te comentar aqui. Então, tu pode usar a expressão com certeza, eu acredito firmemente, é essencial, certamente, estou convicto, é uma grande oportunidade, isso faz toda a diferença, tenho plena convicção, tenho plena confiança, isso é crucial, estou completamente comprometido. Olha só, se alguém no teu trabalho usa alguma dessas expressões, tu acha que essa pessoa não vai passar uma sensação de que é uma pessoa confiante, uma pessoa segura de si e que ela vai dar o seu melhor? Claro que a correspondência no dia a dia precisa ser executada, não adianta só ficar da boca para fora. Mas se ela mostra uma convicção nas palavras, o que acontece não é só para os outros, não faz diferença só nos outros escutar, faz diferença principalmente na gente. E isso é o mais importante. Quando a gente se ouve respondendo dessas formas, estou completamente comprometido. Tu falou isso, tu emitiu essa ideia. Então, no momento que tu verbalizou isso, tu de fato te comprometeu com isso, porque tu falou, tu assumiu esse compromisso verbalmente. Então, tu vai atrás de executar, porque tu não quer ficar mal falado, mal visto de que aquela pessoa fala horrores e não faz nada. Não, se tu te comprometeu, tu vai querer cumprir, porque o ser humano ele gosta de ser coerente, ele gosta de ser visto de uma forma consistente, ele não gosta de ser visto numa pessoa que é de lua, que muda de ideia, que não cumpre com a sua palavra, as pessoas não gostam disso. Então, no momento que tu usa expressões que dão mais força e mais autoridade à tua fala, tu vai tender a se alinhar a elas. E isso é muito bom. É aquela coisa que tu verbalizou, aquilo impactou a ti e quem escutou, e tu acaba incorporando essa atitude e vai se tornando como se fosse uma profecia autorrealizável. Aquilo que tu fala, tu executa e se torna a tua realidade. E se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e vou te convidar para assistir esse próximo vídeo aqui que tem tudo a ver com esse e eu acho que tu vai gostar. Vai lá e confere.